Muito feliz e um pouco melancólica, porque estou aqui apresentando o último dia dos nossos encontros, em torno dessa história que não se conhece, uma história de pessoas que tiveram que lutar contra toda a diversidade, impedimentos de gênero, e acho que a história é algo que nesse momento a gente tem realmente que cultivar cada vez mais contra toda espécie de obscurantismo. E hoje nós vamos falar sobre na verdade, um personagem muito importante, que é a Hilde Weber, que é uma chargista que trabalhou numa época em que não se imaginava que uma mulher pudesse fazer um trabalho tão crítico. A mulher é mais da doçura, da observação do mundo cotidiano do lar, e ela não, ela tinha uma presença muito forte. A Andrea vai falar daqui a pouco, é um tema que a Andrea está pesquisando, não é ainda, e está num processo de pós-doutorado. E depois a gente vai ter a Ana Paula, está vindo do Rio, que é uma curadora dos museus Castro Maia. Ela tem acesso a toda a produção do Debré. Ela fez esse ano uma exposição muito bonita na Caixa, no Centro Cultural Correios, e é em função dos 200 anos da chegada do Debré ao Brasil. Então ela pegou todas as aquarelas do Viagem Pitoresca, que foi o caderno que ele fez em vários volumes, caderno de reportagem. Ele veio para ser pintor da corte e acabou reportando o Brasil, que achou inacreditável. Então ele reportou tanto a mulher, que seria a mulher escondida na sua casa, branca, e a mulher negra de sol a sol, trabalhando, etc. E aí ela me sugeriu que a gente também falasse um pouco sobre as cartas da Imperatriz Leopoldina. Aqui ela tem acesso também, é uma figura que está sendo reavaliada, porque se tem dela uma visão muito... uma pessoa que foi muito humilhada na vida pelo próprio esposo e tal, e no final da vida dela, o que se pôde revelar pelas cartas é que ela tinha sim uma participação no mundo político. Então acho que vai ser bem bacana também. Então com vocês a professora Andrea. Sim, tem que ligar. Bom dia a todos, obrigada pela presença, obrigada Rosane pelo convite. A perspectiva feminina na história do Brasil abre um imenso leque de discussão em função da sua ausência, né? É justamente o oposto que nos deixa perplexos, né? Em função das ausências nesse decorrer da história, né? Agradeço também ao Nibis, né, por nos acolher tão bem aqui o espaço. Bom, a ideia, né, de pesquisar, como a Rosane estava falando, a própria né, para a produção da Hilde Weber, só que eu vou falar Weber, eu vou falar Weber porque era assim, né, a ideia do sotaque, né, dessa grande artista. É a ideia de você trazer os acentos à produção. E a Hilde tinha essa perspectiva de uma mulher à frente, isso é um lugar comum, né, que nós vamos falar, uma mulher à frente do seu tempo. Por que será que é sempre à frente do seu tempo e não do seu tempo, né? Porque ela quebrava vários parâmetros, né, de olhares, de produção, de vida pessoal, né? Ela foi casada 3 vezes, fez 3 plásticas, como ela certa vez comentou. Isso para a década, praticamente cobrindo um século, né, de produção, né, o século XX. Então, quantas alterações, quantos olhares, quantas mudanças no seu cotidiano ela pôde presenciar, né? E aí eu trago, para a gente começar a conversar, essa frase do Drummond, que é daquele dentro do Sentimento do Mundo,
que ele começa, não serei o poeta de um tempo caduco, que ele fala que o tempo é minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. É mãos dadas dele, de autoria dele, que é a ideia do que a charge representa, né? Do que todo esse poderio, né? O Gombrich fala que o artista tem, da charge tem um arsenal às suas mãos, que ele pode trabalhar com a metáfora, com a condensação, com várias relações. E todas elas em proveito de uma síntese da ideia. Bom, adentrar esse universo de imagens, esse repertório tão plural que é construído no dia a dia, né? A charge, o que você vai, né? De manhã, quando você olha, quando dá, abre antigamente a gente abria o jornal, né? Procurava, olhava onde que está a charge do Angeli, do Laerte, agora nem Angeli temos mais, enfim, né? Na Folha, no Estado, ou nos jornais possíveis, no Globo. Sempre a ideia de você olhar para aquele desenho que reúne uma ideia, que reúne um editorial, que traz a noção desse repertório de notícias. E é a grande virada que a charge, como humor visual, possibilita, né? Bom, e entrar nesse arsenal, né, de sugestões é um trabalho que a história, enquanto disciplina, foi se apropriando aos poucos, né? Porque era visto, se é produzido no cotidiano, será que é arte? Será que em termos de linguagem artística, será que ela é representativa ao seu tempo? Sim, né? Então ela traz imbuída o seu tempo, né? Então por isso que a gente reforça a ideia disso. E né, adentrar esse universo, você traz a contingência, né, desse tempo. O Humberto Eco fala, quando essa obra possui um irremediável sotaque da ironia em seu uso mais romântico, tecendo de forma dialógica a leveza do traço, mesmo sobre conteúdos mais graves, é porque ela faz sentido. Quer dizer, ela traz a leveza do traço nos conteúdos mais graves, mais sérios. E isso é um sinônimo da obra da Hilde Weber, que ela tem essa perspectiva, não de ser leve, mas da agudeza, né? Bom, o que a Rosane falou é justamente o mais sincero, a mais sincera tradução. Esse é um trabalho que está em work in progress, ou seja, eu trabalhei no mestrado e doutorado com 2 artistas da Folha, da produção da Folha de São Paulo. O artista era o Belmonte, no mestrado, e o Nelo Lorenzon, no doutorado. E agora, adentrando justamente o que a gente estava falando, Rosana. Nós estávamos falando o quanto que dessa ausência da mulher é sentida. E eu falava, como não é possível ter uma artista? Eu fui procurar e realmente era ela, né? A Hilde, que avançou nisso. Bom, dito isso, a gente vai voltar um pouquinho no tempo só para uma contextualização que é necessária para esse entendimento do poder do humor gráfico, né? A gente tem lá na história do Gutenberg a questão da imprensa, dos desenhos soltos, da charge. A charge, o que é? A ideia de carga, de peso, de você colocar um acento no traço, né? Ela foi tratada como charge a primeira vez como caricato, né? Caricatura, lá no século XVII, pelos irmãos Carrati, que eles
criaram uma academia da Academia de Bolonha ao observar as pessoas passando. Então, a ideia da caricatura, do primeiro elemento da charge, é a observação, né? Você, decupando a charge, você tem esse primeiro elemento que é a figura em si. E aqui a gente tem um grande elemento, que é a ideia do retrato do Luís Felipe de Orleans, e de como, no início do século XIX, esses desenhistas, inéditos desenhistas, conseguiram transformar em pera, né? Então, a figura do rei Luís Felipe de Orleans, que em interregno acaba voltando, né, pós-Revolução Francesa, acaba voltando ao trono, né, da França, e essa tradução nessas folhas soltas, né, porque começam a aparecer com a litogravura do Senefelder, que foi descoberta no século XVIII, né, a reprodução, as folhas começam a se multiplicar. Eram jornais, 4 folhas, eram 2 folhas que eram dobradas em 4. Então, a ideia é que todas tenham pelo menos uma imagem gráfica, porque você não tinha fotografia, então era uma forma de você também divulgar essas personalidades políticas. E essa ideia da charge é muito presente até hoje, né, da caricatura. E eu vou explicar qual é a mudança da caricatura para a charge também. Aqui tem a ideia do Charles Philippon, que é transformar com a fisionomia gorda, né, dele, que o Monteiro Lobato fala brilhantemente, que fez muito mal ao Luís Felipe, que ela foi se transformando na pera. O Lobato, num texto belíssimo, deve ter na web, que é antigo, no Ideias de Jeca Tatu, ele fala que a caricatura late contra todas as prepotências e possui a capacidade de matar moralmente, né? Ela é muito dúbia em termos, né, disso também. Né? Ela pode tratar, hoje em dia, né, a gente vê só os óculos do Maluf, a gente já identifica que é o Maluf. Ou seja, cada vez mais essa condensação, ela vai com essa força, ela vai mudando. Tá bom, eu já vi o tempo. Então, aí o que acontece? A partir daquela imagem do Charles Philippon, que era um republicano né, avançado, ele que era dono do La Caricature, os artistas, entre eles o Daumier, vão reproduzindo cada vez mais essa imagem da pera, ou seja, essa síntese. Né? Eu trouxe isso para marcar bem o quanto que é o potencial dela. Essa do meio são todos os políticos em volta do rei, da figura principal, e de como elas vão se transformando também. Você só enxerga a pera, não vê mais o rei. Bom, Daumier ficou preso, ele é o grande artista, né, da realidade francesa do século XIX. Né? E a figura, uma das figuras principais. E é um olhar da vespa. O Monteiro Lobato falava que a picada, a charge é como uma picada de uma vespa, que ela dói e fica marca, né, ali quem é a vítima. E também a gente fala desse desenho, desse potencial do desenho, que nem sempre tem humor,
né? O Baudelaire menciona o Daumier como Charles Baudelaire, né, o autor. Ele fala que folheiem sua obra e verão desfilar ante seus olhos, em sua realidade fantástica e impressionante, tudo que uma cidade contém de monstruosidades vivas, tudo o que ela encerra de tesouros assustadores, grotescos, sinistros e burlescos. Daumier conhece. E esse caso aqui foi da rua Transnonain, que foi dos rebeldes. Eles invadiram uma casa e mataram 12 pessoas de uma mesma família, né, o rei Luís Felipe. E é interessante que nisso o poder da caricatura de transmitir uma relação trágica, uma cena dramática, né? E desse massacre, Victor Hugo comentou: estar na rua é crime, permanecer em casa é crime. Os assassinos sobem pelas escadas, adentram e matam. Nada diferente que hoje a gente vive, né? Ele é considerado, Daumier é considerado o Balzac das artes plásticas, enfim, que começou a popularizar essa arte, a marcar a arte, né? E aqui a questão do desequilíbrio europeu, né, desse período também. Na Inglaterra, o Punch, né, a grande revista de crítica, criada em 1841 e até 2002 em funcionamento. Então, a gente vê o quanto, eu estou trazendo só né, europeia, caso europeu, porque é a referência que se tinha à época, né? E que depois a gente vai ver a tradução aqui. O Lobato fala que o inglês ele ri entre dentes, sem tirar o cachimbo da boca, né? Bom, um grande artista é o John Leech, né, desse período. Essa é o primeiro desenho que aparece a palavra cartoon lá em cima. E a ideia, o John Leech é ferroado, ele tem a tradução do Leech também de um poder aguçado. E esse desenho retrata que os muros do parlamento foram recobertos por pinturas. Só que a diferença das pinturas e o quanto que as pessoas não se reconhecem nessas pinturas, as pessoas, o público, não se reconhece nessas pinturas, nesses cartoons. Então, aí que surge a primeira vez a palavra cartoon, que ela adensa a ideia da questão dos costumes, do cotidiano, mas principalmente dos costumes de uma sociedade. Esse é do finalzinho do século XIX também, aliás, meio do século XIX. Aqui um outro, também do John Leech, é um mergulho nas águas de Londres. Quer dizer, em 1850, um desenho, né, quase fantástico, uma imagem fantástica. As artistas, né, os desenhistas, a gente tem pouquíssima referência, mais das americanas, a Rose O'Neill, que também ela viveu entre 1874 e 1944. Era uma artista que produzia os personagens. Eu não sei se dá para ver bem aqui, que eu estou muito perto para enxergar, mas os cups, né, o cup, desculpa,
que é uns personagens que se transformaram em brinquedos por uma fábrica alemã. E a Grace Gibb, que também tinha desenhos belíssimos, né, colocados quase esquecidos, só que ela era popularmente conhecida pelas histórias em quadrinhos dos bonequinhos, de leveza. Então, toda a produção de história em quadrinho, de charges, pouquíssimas, aliás, nenhuma, né, que nesse levantamento eu comecei a pesquisar, eram voltados muito para o mercado, isso no final do século XIX. Né? Bom, a gente está chegando um pouquinho mais perto de onde a gente veio. Aqui no Brasil, as revistas começam a se popularizar. O Marimbondo é de 1822. As revistas, isso é xilogravura, né? Como chegam essas revistas, sim, para criticar o governo, para justamente, né, ter uma revisão crítica, né? E essa mutuca picante é interessante, que é sempre, eles são muito onomatopeicos, esses nomes, né, da revista. O que a gente, não é à toa, né, que o Lobato fala das mutucas, vem dessa história de você picar, ferroar. Então, é bem interessante o trecho aqui embaixo que eles colocam. Vá de introdução. Não faltarão meleiros que queirão ver nas figurinhas acima a representação de alguns sujeitos mais ou menos céleres da nossa época. Mas a mutuca declara, zunindo as orelhas de todos, com ela ou com aquele, para pregar a sua ferroada. Né? Quer dizer, é sempre essa ideia da contundência da crítica. Aqui nós vimos, né, de Manuel Araújo Porto Alegre, a Campainha e o Cujo, que é a ideia de você contratar o redator do Correio Oficial. E ninguém queria, né, isso em 1837, em pleno chegada, né, pleno ainda Império. Ninguém queria se prontificar. Simplesmente, o Manuel Araújo Porto Alegre era professor ainda não, professor mas nesse período antecede a figura dele como professor da Academia de Belas Artes, mas aí ele fala bem rápido, a campainha. Quem quer redigir o Correio Oficial? Paga-se bem, todos fogem. Olha lá, a multidão fugindo. Né? Nunca se viu coisa igual. Aí o Cujo, né, quem está oferecendo aqui. Com 3 contos e 600, estou aqui, meu senhor. Honra tenho e probidade. Que mais de um redator? Que mais quer de um redator? Né? Quer dizer, o Cujo é a figura dele, do Justiniano José da Rocha. Né? Quer dizer, é sempre a propina. Né? Então, aí a popularização das charges nas estampas, nas folhas diárias, era uma forma de você divulgar e reconhecer. Né? Aqui a gente tem só essa figura do Juca Pato, que também traz esse cotidiano das cidades nos seus desenhos. O Belmonte produziu até 1947 na Folha de São Paulo. Ou seja, estava muito vinculado à produção diária, da produção dos jornais, estava muito vinculado ao caricaturista, ao artista que trazia isso. Então, as folhas que antes eram soltas, como a de Ângelo Agostini, que tem toda uma campanha abolicionista, republicana, elas acabam sendo incorporadas nos jornais impressos, nas revistas impressas. Aí eu pulei porque senão ia ficar muita coisa. Então, a primeira desenhista brasileira reconhecida, né, é a dona Nair de Tefé,
O nome dela é mais chique, é Naide Tefé von Humnoltz. Ela era do Rio de Janeiro, de Petrópolis, nasceu de uma família muito abastada, morou vários anos na França e voltou. E se casou, o traço mais interessante no fim, que ela resistia, enfim, ela se casou com 27 anos com o ex-presidente Hermes da Fonseca, só que ela resistia a toda a seriedade, a formalidade desse universo, né, da presidência, desenhando o cotidiano, né, das senhoras. E sempre são figuras da sociedade, mas em alguns momentos são figuras um pouco mais da vida mundana, né, da cidade. Aqui é o primeiro desenho dela, Rejane, que saiu na Fonfon. Olha aí, de novo a ideia da revista trazendo o som, né? Trazendo a onomatopeia das figuras. Tem essas duas desenhistas, eu não achei muita referência, realmente só o Herman Lima, que é a nossa Bíblia. Eu brinco que é a história da caricatura no Brasil, são 4 volumes feitos em 1963 e que a gente não acha mais, pouquíssimos. Eu estive na Brasiliana, na biblioteca lá da USP, para conseguir pesquisar, para conseguir recuperar algum material. Ela é Arte Obela e a Iolanda, mas não tem nada a respeito, só algumas charges, especificamente numa revista chamada Diretrizes, né? Mas sempre o que nós chamamos do portrait-charge, né? Que é o retrato, né? A caricatura é o retrato, especificamente, não é a relação. E aí a gente entra no universo, dando esse... só esqueci de falar que a Rian, no fim, a Nair de Tefé, que é o nome ao contrário, né? Ela vai acabar falecendo muito velhinha e retirada em Niterói. E na década de 90, em 81, desculpa, ela morre. E completamente esquecida. O José Alberto Lovetro, que é um desenhista que vai fazer a última entrevista, mas ela acaba realmente sendo esquecida. Tem essa questão também. E é interessante que a Hilde, nas várias falas, aí quem conviveu com ela pode comprovar ou não. Ela tinha ela fala, pelo menos nas entrevistas, que ela tinha melancolia, uma certa melancolia, que todo mundo a esperava alegre, feliz, e ela tinha uma certa reserva, né? Mas sempre muito próxima das pessoas, próxima no sentido de amizade, de relacionamento. Então, contar um pouquinho da história de Hilde, desses traços e sotaques, né? Aqui ela tem uma fotografia de Alice Bril, que é uma grande amiga dela. Bom, ela nasceu em Waldau, que é próxima a Stuttgart, a região de Baden-Württemberg. Aí você me corrige, tá? Se tá, que aí é alemã. Ela migrou para o Brasil a primeira vez. Bom, a formação dela, trabalha em vários, que eu não vou arriscar aqui do lado da Rosane de falar, Hamburger, Geiger, e várias revistas, né, alemãs. Tem uma produção muito prolífica nesse período, e ela é interessante que ela nasceu em Waldau e vai estudar em Hamburgo,
morando com uma tia. Os pais são separados, o pai havia vindo para o Brasil antes, o Edmundo Weber, e acaba morando no Rio de Janeiro. E em 1933 ela vem para o Brasil, ela desde os 6 anos de idade não se encontrava com o pai, e ela resolve vir para o Brasil com 19 anos. Né? E o pai era gerente de uma fábrica de tecidos em Nova Friburgo. Né? Bom, e ela foi criada nesse universo ensino médio, ela teve a formação de artes gráficas, mas ela foi criada nesse universo de produção. A tia era jornalista, ela incentivava, então, pelo que a gente percebe, ela tinha uma produção já muito grande na Alemanha. Né? E quando ela já vem para o Brasil formada, já vem formada no sentido do seu traço, que dialoga com vários artistas, mas ainda a gente está tirando as camadas do que pode ser a influência dela, né, artística. Logo que ela chega, a revista O Cruzeiro publica uma chamada falando da chegada da ilustradora alemã. Né? E é interessantíssimo essa matéria. A primeira matéria, ela chegou em julho. Em agosto, ela visitou a Folha de São Paulo com um calhamaço com 19 anos, um calhamaço de papéis, e chega lá na Folha. Isso está na matéria, por isso que eu estou contando, com tanta propriedade, ou pelo menos é o que está. E fala, não, eu quero fazer uma exposição aqui em São Paulo. Eu não sei se a exposição saiu, mas que a matéria saiu contando da chegada da artista. E na revista O Cruzeiro, que logo em seguida ela vai começar a trabalhar, já mostra aquela cena, não está cortado, tá? O desenho é assim, não sei se consegue ver lá em cima. São 2 pessoas apoiadas no convés do navio. O título, O Enjoo. E aqui, acho que também complementando, né? Porque os dois com uma cara de passando mal. Bom, um grande agradecimento que eu tenho que fazer é a nora dela, também, que eu esqueci inicialmente, a nora de Weber, a Maria Augusta, que me deu um presente. André, você vai pesquisar Hilde? Então toma, é uma grande biografia de Hilde, que ela pesquisou, que ela tinha muito contato, enfim, ela com uma generosidade muito grande. A família tem todo o material. Eu não me debrucei no acervo da família, eu preferi ir buscando em outros. Mas, enfim, algumas referências a gente... eu lembrei disso, que eu fiz uma entrevista com Maria Augusta e ela fala da brejerice, que era a fisionomia de Hilde. Mesmo mais velha, ela preserva isso. Aqui o hall de pets, né, de cabeças, da revista O Cruzeiro. Né, que era bem interessante, se eu conseguir achar. Aqui ela fala que são sugestões de fantasias e de disfarces. Né? Quer dizer, a perspicácia de Hilde nisso, de você trazer em 34, com 20 anos, né, ela já traz esse desenho completamente elaborado, significativo, que são representantes, né, gerais, né, de várias figuras, com olhar... É claro que essa era
Era São disfarces de mulheres, é isso? Representações como a mulher podia ser... fantasia, era carnaval. É carnaval. É carnaval, é 10 de fevereiro, era o período do carnaval. E na sequência tem um desenho do J. Carlos com a mesma ideia, só que aí não são as mulheres. É interessante que ele coloca. E ela era identificada como como uma produção que no início que seria destinada à mulher? Não, Cruzeiro? Não, era... Não. Tá. Tanto nas revistas, sempre ela ilustra, na produção das revistas como essa, ela ilustra, reafirma ou cutucando a imagem fotográfica. Aqui já tem ela nas revistas ilustradas, desculpa, eu pulei, o Cruzeiro, são revistas ilustradas voltadas para são semanários, né, mas voltados para um público de renda um pouco mais elevada, mas aí o que trazendo os anseios da sociedade e se vê retratada, né? Então ela cutuca, mas ela é mais delicada nessas revistas, ela é mais sutil, ela brinca, ela ironiza, né? Mais delicada no sentido de não ser tão arguta, né? Bom, na década de 30, ela traz o inverso, né, que o Freud lembra. Na década de 30, ela se casa com o Henrique Miller Carioba em fevereiro de 36. E ela e aí ela volta para a Alemanha e acaba voltando para o Brasil só em 39. Ela fica um período na Alemanha. Em 39, ela pega o último navio antes do bloqueio. Ela consegue voltar para o Brasil e no visto dela em definitivo para morar. Ou seja, ela tinha uma meia-irmã, tinha os parentes, a tia Cléia já acredito que já não estava mais, mas ela fala não, ela decide adotar o Brasil como residência. E o contato com ela, com os artistas contemporâneos a ela, era imenso. Então, eu nem falei, mas Hilde era desenhista, gravadora, ceramista, e trabalha com pintura. E nesse caso, não sei se todos conhecem, o que é o Grupo Santa Helena? Era um palacete, antes da Praça da Sé, era na década de 30, 40, era uma praça toda cercada por prédios. Isso a gente vê as fotos, fala que praça é essa, né? E tinha um palacete especificamente chamado Santa Helena, que onde vários artistas como o Volpe, Zanini, Clóvis Graciano, que eram artistas imigrantes como ela, ali trabalhavam retratando a população local, a população, os trabalhadores. Então, esse olhar dos imigrantes também para esse cotidiano, né? Para essas referências que estavam ali no dia a dia. E eram pintores, o Volpe chegou a ser pintor, literalmente pintor de parede, né? Que retratavam não parede, mas ele pintava na parede, nos afrescos, como o Clóvis Graciano tem até hoje, né? Vários materiais estão espalhados na cidade. Não, ela estudava junto. Ela trabalhava e estudava junto com eles. Ela, nesse período de 40 a 49. E aqui é uma produção, ela estava na Europa nessa época, mas o Zanini fez dela, produziu o retrato dela. E aqui um exemplo da Ozirarte, que é o ateliê do Rossi Ozir, de azulejos. Eu trouxe só esses dois para ter uma ideia, e onde que ela retratava o lado mais típico
das aves, das plantas, principalmente dos animais, né, do Brasil. E a leveza das cores, né? Ela trabalhava muito com aquarela. Então, a produção dela, que existe até hoje, é em torno dessas, da pintura, em torno desse tema. E eu faço essa introdução para a questão das charges, porque o que a gente falou, né? O cartoon, ele traz os costumes, a caricatura é o específico, e a charge, ela resume a página do dia, a primeira página, então, do jornal, da figura que está no jornal. Essa figurinha aí do meio, ela foi chamada no Rio, ela vai para São Paulo, volta para o Rio, ela tem uma produção imensa, literalmente imensa mesmo, né? É do Moraes, agora vamos lá achar. Tá vendo? Nada como uma organização. Mendes de Moraes, ele era prefeito do Distrito Federal. A gente tem que lembrar, nessa época, ela é convidada pela Tribuna, a Tribuna da Imprensa, o jornal do Carlos Lacerda, que era o grande crítico à época do Getúlio Vargas, né? Então, a gente vai tirar um pouquinho disso. Então, como dar o recado, né? Dar o recado de forma mais crítica e bem-humorada? É contratando uma chargista, um desenhista. E o Carlos Lacerda chama né, para trabalhar no Rio de Janeiro, né? O que é interessante é esse olhar, né, dela, simbólico, com todos os elementos. E o que eu falei muito da questão do som, dos títulos das revistas, o fonfon, né, tem o da buzina, tem toda a da mutuca, parece que você está ouvindo o som. A charge da Hilde, ela tem essa característica também, nessa impressão, que ela traz uma certa movimentação, uma energia muito forte, e que a gente vai ver um pouco ao longo, e aí vocês vão falar o que vocês consideram disso também, que parece que cria essa movimentação. Bom, a gente tem que lembrar que em dezembro de 49, o que estava acontecendo? Preparação para a Copa do Mundo no Rio de Janeiro. Tudo igual, gente. Então, o que acontece? O rapaz aqui, o Mendes de Moraes, que era prefeito do Distrito Federal, era um alvo grande. A gente fala muito Getúlio Vargas, mas o que estava mais próximo era pego rápido também. E aí ele está inaugurando o Pão de Açúcar, claro. Então, às vezes são singelas as ideias, né, mas são tão... ainda estão tão em voga. Bom, a imagem do João e Maria, né, só que dentro do Palácio do Catete, né? E o que é mais interessante é que o menininho, o João, fala nessa frase aqui, poucas vezes ela usava a notícia ou alguma vinheta ou alguma legenda, como nós chamamos. Pouquíssimas vezes. Normalmente era o título, que era para uma identificação, mas eu não sei se vocês conseguem ver, ali em cima da imagem tem as grandes águias que são a marca, né? São registros do Palácio do Catete. Então é o mundo da fantasia. E aí o João tem uma frase, o Joãozinho fala: puxa, eu pensei que não morasse ninguém aqui. Em 50, Dutra já estava no poder, né, já estava o presidente eleito, né, no poder,
E aí você tem esse vazio, né, que o Joãozinho denota aí. Sem contar que a história é terrível do Joãozinho Maria diante da Então, casa de doces, é uma armadilha, né? É uma armadilha. Ela, não, aí fala, a bruxa fala, pode entrar, fiquem sossegados, né? Não tem. E é o que a gente fala, ao mesmo tempo ela traz a sutileza de uma imagem política com referenciais lá nos contos, né, na história dos contos, que são recursos também normalmente utilizados, e ao mesmo tempo o terror das ruas, né, quer dizer, a velocidade, os trens, essa cidade que se ampliava, que se urbanizava, que é muito desse período, né, do pós-guerra, que as cidades crescem, né, imensamente, principalmente Rio, São Paulo e Belo Horizonte. Né? Você tem um contingente de imigrantes muito grande. E ela fala, às vezes, quando eu não tenho assunto, eu parto para a nossa vida. Né? Ela falava. Bom, eu esqueci de falar, tá vendo? Ela sempre produzia na quarta página, era o espaço referencial dela, ao lado do editorial do Carlos Lacerda. Marcava. E sempre ali em cima, desenhos de Hilde. Né? Quer dizer, ela se colocava, pouquíssimos artistas, como a gente já trabalhou muito com os desenhistas, poucos artistas se colocavam a sua identidade. Ela colocava de frente. E a primeira, né? Eu vou passar muito rápido, eu peço desculpas, mas eu estou preocupada com o tempo aqui. O Homem de Amanhã, eu não lembro mais que autor. O próprio Herman Lima fala que a capacidade dela de desenhar crianças, mas não só as crianças, a alma das crianças. Então, esse é um retrato, imagina, uma charge de 1950, né? E a criança lá em cima, né, fechada. E fala que no Rio de Janeiro não há espaço para a infância. Uma vez eu conversei com uns alunos lá em Rio Claro, aí veio um bilhetinho, para de contar piada. Então eu não vou contar piada, tá? Eu não vou explicar a piada. Então, quando for só muito do contexto, da contingência da época, que eu vou explicar. Tá? Bom, aqui essa vale a pena contar, porque ali em cima é a atriz Tônia Carreiro, desenhada. Ela ia assistir, era contratada, enfim, pela Tribuna também, essa era em outra página que ela aparecia. Ela acompanhava as peças de teatro e desenhava as peças de teatro, relatando como eram as peças e retratando os passos. Então, essa é uma peça que, Amanhã Se Não Chover, falando sobre a questão dos anarquistas, e ela ia retratando como uma fotógrafa de cena, só que do jeito característico, com um desenho, a nanquinha, não falei da técnica, mais rápido, ou às vezes a caneta, né, que era mais ágil. Hitler e Mussolini, né, já antecedendo, porque a figura, a sombra de Getúlio, ele sempre ficava, né, rondando a partir de 50. E aí, quando ele volta, ao menos um se salvou, Caçula se salvou. Tem essas figuras políticas, né, como Adhemar de Barros, que era governador da época, e que aí não tem a caixinha. Normalmente ela retratava com a caixinha do Adhemar. Isso era popular na época, que era o caixa 2.
né, da figura. O Adhemar de Barros, ele representava um grande elemento para qualquer desenhista, qualquer chargista, porque ele era enorme, era uma figura ímpar, e ele, por conta disso, e por conta dos seus atos também, ele usava de todas as artimanhas, foi governador, sempre o sonho dele era a presidência, como a gente vê aqui. Aqui a invasão liliputiana, né, da disputa, o Dutra, não sei se dá para conseguir ver, ali sentadinho no trono, e todos, o Góes Monteiro, o Getúlio Vargas subindo, o Adhemar, todos eles alçando o poder. E, enquanto isso, o Getúlio com Perón, com o Perón lá no Rio Grande do Sul. E aqui ele foi senador, né, eleito pelo Rio Grande do Sul e por São Paulo, mas se decidiu pelo Rio Grande do Sul. E ali o Departamento de Estado na disputa. Bom, entre as muitas versões também, além de acompanhar teatro, ela criou o personagem, que era muito interessante isso, porque sempre a ideia do personagem, dos artistas, era uma figura que mediasse uma determinada situação. E praticamente ela não tinha nenhum personagem, até a década de 50, quando cria o Tribulino, que era em referência à tribuna. Isso estou falando só da produção da tribuna, tá? Mas ela continuava a produzir em milhares de outros meios de comunicação. E tem uma campanha para a procura do personagem. E aqui, dentro do jornal Tribuninha, que ela pergunta, é quase um survey, né, uma pesquisa com o público, o que eles estão achando do desenho tão atrapalhado assim que Dona Hilde andou desenhando, né? Então ela cria o próprio desenho, e esse universo infantil muito presente ainda. Esse em 50, né, Getúlio Vargas com cabelinho. É interessante, quando ela se remete a 37, ela põe mais cabelo na figura dele. O queixo duplo. Aqui a recordação para os uruguaios, né, dos brasileiros na Copa do Mundo 50. Então, é a fila, lotado, e os brasileiros todos sofrendo ali na arquibancada. Não vou contar piada, tá? E a tradução dela, daquela primeiro lá desenho da pera, que é o Getúlio chegando aí, né? Mas não mais como pera. E ela fala, o Getúlio não tinha esse cabelinho levantado, eu que coloquei, e eu estou achando até que ele já está deixando levantado por causa da minha charge. Bom, aqui é claro, uma greve de lixeiros, né, até o sol. Essa relação com a cidade é muito interessante. E não sei se dá para sentir, parece esse movimento que ela cria, né? Aqui é da censura, né, que é cabendo na malha da legalidade, né? E é interessante que ela fala, bom, né, não cabe, né? Não entra, né, o trabalho, a ideia não consegue caber. Em 19 de abril de 54, né, o Getúlio é de 24 de abril. Né, cadê meu presente? O mundo está às escuras. E o Juscelino, ela adorava, adorava não, ela tinha uma dificuldade em representar, isso também está nas entrevistas, aí você confirma ou nega. Os homens bonitos, que ela dizia que ela sofria para desenhar Oswaldo Aranha e o Suplicy,
que eram homens muito bonitos. E ela tinha uma certa simpatia pelo Juscelino. Ela faz só ele de japonesinho, o plano de netas, né? As minhas netas é Honolulu, Araraquara, Diamantina, né? Bom, quando o Getúlio se suicidou, ela se pronunciou? Não tem, é um vazio logo depois. Né? Depois ela fala, traz algumas imagens sobre a perseguição à tribuna, mas não... Aí é o prêmio internacional que ela recebe. Bom, ela participou de 5 bienais, acho que isso tem um pouquinho mais para frente, ganhou o prêmio em uma. Um outro personagem que ela adorava, que acho que todos os chargistas gostavam muito, era o Jânio Quadros, né? Quando ele acaba saindo da presidência, né? Abandonando a presidência, ali a figura mais... não sei se dá para ler, lá no fundo é Brasil, escrito Brasil. Na ilha lá no fundo. Né? E essa a ideia, a repercussão que ele ainda tem, né? Aqui com a televisão. Em 66, ambos, tanto o Adhemar quanto o Jânio, eles são casados, então casados, e aqui tem as duas figurinhas, o Adhemar com a caixinha e o Jânio com a vassoura. Nossa, a gente está passando uma história em muitos. Esse é um livro que traz um resumo dessa obra dela, o Maluf construindo o Minhocão, a grande obra dele. Aliás, orientando, né, dando a luz para o Minhocão. Aí o Geisel e o Figueiredo decidindo quem são os governadores biônicos. Né? Aqui são cenas de desenhos que estão espalhados nos museus para quem puder conhecer. Está na Pinacoteca, é uma cena também desse cotidiano. Numan, belíssimo desenho, é o filho, o Cláudio Abramo. Desculpa, eu pulei 2 casamentos dela. Ela se casou com o Cláudio Abramo na década de 40, teve o filho em 46, o Cláudio Renato. O Cláudio Abramo era um grande jornalista das Folhas, e é interessante, até hoje, a gente fala que ela está na boca ainda, sai. Eu estava vendo, eu falei, teve uma matéria agora em maio, quando o Angeli, enfim, acabou saindo das Folhas, e que ela o apresentou, ela não contratou, mas ela o apresentou ao Cláudio Abramo. Então, o quanto que ela ainda está presente nessa história e tão pouco reconhecida. A gente estava falando pouquíssima produção em torno da sua obra. Novamente dessa leveza de Cavalcante. E o significado aí já no estado de São Paulo, né, que ela produziu durante 30 anos, né, então é realmente um volume imenso, né, de produção. Para a gente, historiador, adora isso, mas tem que fazer os recortes, né. E aí dos 88 anos é ela cortando o bolo ali, quer dizer, o papel dela. Esse vale a pena. Aí a gente já está acabando. Prazer. É que o que os artistas pensam nos próximos em 67. Né? Eu vou resumir. Vários artistas falam tudo. E a Hilde fala, em sua característica precisão, previu descanso para 1967 e disse: eu me vejo parada nesse ano. A nova lei de imprensa me surpreendeu e veio como um tampão
para as minhas atividades jornalísticas da Quarta Página. Prosseguiu que pretende recomeçar seu trabalho como desenhista fora dos jornais, independente dessa atividade. Imagina, ela produziu ainda até 80 e poucos, né? Então, e aqui, né, ela traz o que os artistas, o que é mais interessante, duas moças ali se beijando, ela vai colocando essa liberdade nesse cenário. Eu acho que ela já vai problematizando e colocando mesmo. E tirando também, porque o traço, a síntese, o que eu falei da síntese do traço, é o grande desafio de você ir. Ela podia fazer um traço trabalhado, rebuscado, mas é a objetividade alemã que está, essa tradução da marca dela, que é muito forte. Né? Tem também pode ser, talvez, visto ironicamente, você está falando de 67, meio da ditadura. Sim, os o artistas AI-5, né? Farão, enfim, vamos viver, né? Vamos radicalizar, é provocativo também. É muito provocativo, né? E traz tudo. Então, são vários artistas que falam e que está tudo bem, né? Aí a Fernanda Montenegro, quando ela foi convidada pelo Sarney, ser ministra da Cultura. Não, ser ministra da Cultura, ou para o papel, ela fala, obrigada. Né? E eu acho que tem essa última, que é muito emblemática, que é de 1950, que eles jantam e continuam a jantar ao Brasil. A gente fala, puxa, como a capacidade da charge, né, que condensa, e principalmente dela, que traz em uma imagem só, alguns desenhistas de charge trazem o diálogo, né? A crítica é permanente, é muito atual, às vezes é atemporal, né? Porque é do status quo, né? É da vida que permanece, os problemas ainda permanecem. Aí a nota sobre o seu falecimento, ela morreu em 14 de dezembro de 94, aos 81 anos. E é interessante, eu conversei com uma amiguíssima dela, Ângela Leite, um pouquinho antes, ela começou a visitar o ateliê da Ângela Leite para aprender a fazer xilogravura, que ela não sabia, um pouquinho antes de morrer. Quer dizer, essa possibilidade dela de... Aqui a bibliografia, se vocês quiserem. Isso é um resumo, tá? Da bibliografia. Ainda tem muita coisa. E essa matéria de 85 do jornal, que para conhecer a Hilde, que dá para todo mundo ler, né? E aí ela faz é uma chargista e ela fez um autorretrato para você poder conhecê-la melhor. O seu nome correto é Hilde. Obrigada, gente.